Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória Beatriz, eu estou apresentando esse trabalho com Gabriel Coelho e nós vamos falar sobre as redes sociais e o controle das massas. Consoante ao dramaturgo Sófocles, nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. As ferramentas tecnológicas trouxeram coisas maravilhosas para o mundo, como reunir familiares sem contato, encontrar doadores de órgãos, mudanças significativas no mundo inteiro. Porém, as ferramentas detêm diferentes formas de uso de como se esperava. Agências governamentais e partidos políticos têm explorado plataformas de rede social para espalhar notícias sensacionalistas ou falsas, censurar informações e minar a confiança na mídia, em instituições públicas e na ciência. Estudos afirmam que as propagandas políticas e sociais envolvem automações nas redes, times de comentaristas, produção de conteúdos falsos, assédio e criação de distrações, e que desde 2010 partidos e governos já gastaram mais de $500 bilhão em manipulação via mídias sociais. O objetivo do nosso trabalho é comparar as diferentes formas de influência por gerações. Sem dúvida, os métodos usados para influenciar e viciar as pessoas são diferentes agora. De acordo com uma pesquisa de campo feita com o propósito de validar as diferentes formas de influências por gerações que se diferenciam pelo contexto da época, a população de 1940 e 1960 assistiu ao aumento da produção de aparelhos rádios, à implantação de televisão no Brasil e à fabricação de televisores. Entre 1960 e 1980, o Brasil mergulhou na ditadura militar, considerada a década perdida em âmbito econômico. A televisão, o principal veículo de comunicação de maior audiência durante essas décadas, sofreu censura, e assim nasceu o Pasquim, que imediatamente se tornou um fenômeno da imprensa alternativa daquele período. De 1980 a 1995, marcada pelo fim da ditadura, é considerada a geração de uma época de transformações estruturais e digitais na comunicação. De 95 a 2010, a geração é marcada por jovens revolucionários que nasceram em um contexto tecnológico desenvolvido que marca diferenças no acesso ao mercado do trabalho. Dessa maneira, percebe-se a progressão de um novo nível do que já aconteceu várias vezes, tendo agora a tecnologia como controle de tudo e está avançando exponencialmente. Segundo a psicóloga Maëlle Marx, ao ser perguntada se a atual geração é considerada mais dependente emocionalmente, citou: "Sim, na minha percepção, e são muitos fatores que podem contribuir para isso, como, por exemplo, o alto índice de interação através das mídias sociais, pouca socialização, inclusive no ambiente familiar, impossibilitando o aumento da autonomia e, em muitos casos, dependendo da forma de criação." Olá, meu nome é Gabriel, sou do terceiro ano do ensino médio e eu vou falar sobre o poder, o controle e a vigilância nas redes sociais. Bem, é inegável que com o surgimento da internet potencializou-se a comunicatividade entre os seres humanos. Isso foi um ótimo acontecimento da humanidade. Porém, isso permitiu que os indivíduos exercessem uma relação de poder, controle e vigilância uns sobre os outros no cyberespaço, o que também permitiu que se estabelecessem relações de punição para as pessoas que sofrem essas punições. Um exemplo disso é a cultura do cancelamento, que acaba gerando impactos assim irreversíveis e até mesmo assim gerando transtornos psicológicos nas pessoas que sofrem esse tipo de punição. Mas essa relação de poder e vigilância não surgiu atualmente na nossa sociedade. Há muitos anos o homem vem utilizando mecanismos para controlar, vigiar e assim também punir a todo aquele que não esteja de acordo com os princípios éticos e morais vigentes na sociedade. Um exemplo disso são as bruxas na Idade Média, que eram mulheres que não eram consideradas como praticantes daquilo que a sociedade medieval pregava, o que culminava na sua morte nas fogueiras. E um dos mecanismos que eram utilizados na época, que hoje também é utilizado para a cultura do cancelamento, é a fake news, pois essas mulheres, elas bastavam elas serem denunciadas, sendo essa denúncia verdadeira ou falsa, para que elas fossem capturadas, julgadas e assim queimadas na fogueira. E hoje em dia também acontece isso. Às vezes uma fake news acaba culminando no cancelamento de uma pessoa, sendo que a pessoa não fez por merecer aquele julgamento social, aquela exclusão social. E também vale ressaltar que o surgimento do cyberespaço, aliado à globalização, aumentou o alcance que as pessoas tiveram a outras culturas e a outras formas de vida. E isso potencializou, isso permitiu
que surgissem indivíduos culturalmente híbridos, porque a partir desse alcance a novas informações, as pessoas passaram mais tempo nas redes sociais, mais tempo na internet, mais tempo buscando informações. E é isso que nós podemos ver no gráfico, que de pessoas dos 10 anos até os 24 anos, 33,4% passam 8 horas diárias nas redes sociais, 8 horas diárias na internet, usando a internet. E tudo isso resulta numa vigilância coletiva que utiliza da superexposição do indivíduo, que é quando ele expõe sua vida demasiadamente nas redes sociais, sua vida em família, sua vida particular, suas viagens, seus projetos. E isso dá a impressão para os que o observam de que eles podem julgar suas ações corretas ou falsas, o que acarreta em que, quando você cometer um mínimo deslize, um agafe, ou então uma palavra que foi interpretada de forma errada, resulte no cancelamento social, na exclusão, em que essas pessoas se acham no direito de excluir, de abolir socialmente do âmbito sócio-virtual essas pessoas, com duras críticas, com duros ataques de ódio a essas pessoas. E isso acaba resultando em impactos muito negativos na autoestima e na saúde mental desses indivíduos que se tornam réus da sociedade virtual. Bem, o material que nós utilizamos para pautar a nossa pesquisa foi o livro do filósofo francês Foucault, que é o Vigiar e Punir, que ele justamente mostra-nos essa visão da vigilância e da punição desde as penitenciárias e também na sociedade. Então, essa foi minha parte. Muito obrigado pela atenção e até mais. Sem dúvida, na era da desinformação, como se controla a pandemia? As fake news têm 70% mais chances de serem compartilhadas e levam 6 vezes menos tempo para alcançar os leitores. Segundo a psicóloga, ela fala: acredito que estejamos acostumados com a rapidez em que algumas notícias se espalham, onde na maioria das vezes é verdade. Uma questão de costume ou comodidade torna-se mais fácil acreditar em vez de ir a fundo na notícia. De acordo com a pesquisa de campo realizada, 71,2% dos contribuintes utilizam as redes sociais como principal meio de propagação de informação. O que vemos com o coronavírus é uma versão extrema do que já aconteceu várias vezes em nosso ecossistema de informação. As mídias sociais, elas amplificam fofocas e boatos ao ponto em que não sabemos o que é verdade, se tornando uma grande ferramenta de persuasão. Tim Rosen, um dos co-criadores do botão curtir do Facebook, descreve os métodos de manipulação de emoções por meio da dopamina, que nada mais é do que um neurotransmissor ligado ao prazer, à alegria e ao bem-estar. Por meio de sistemas de recompensas imediatas, como as curtidas ou comentários positivos, as redes sociais teriam criado métodos de navegação capazes de estimular a circulação de dopamina em níveis sem precedentes. Como cada avaliação recebida gera um novo impulso artificial de dopamina, as redes mantiriam conectadas uma legião de pessoas solitárias e mais carentes. Ao ser perguntada sobre o que pode gerar o uso excessivo das redes sociais, a psicóloga responde: se o uso for de maneira exagerada, podemos destacar alguns exemplos, como ansiedade, depressão, fobia social, uma busca pela perfeição de acordo com os padrões impostos. Inegavelmente, ataques cibernéticos, grupos de linchamentos, polarização, influência nas eleições, radicalizações e revoltas foram acentuadas graças ao abuso e à indevida utilização das tecnologias. Segundo a entrevistada sobre esse tópico, temos muitos exemplos de pessoas que sofreram ou sofrem com isso. Às vezes por algum erro cometido de acordo com as leis, códigos penais, etc., ou até mesmo pelo simples fato de se expor enquanto pessoa e receber críticas e ataques de outras. Recentemente tivemos o caso de um adolescente que cometeu suicídio logo após ter recebido muitos ataques nas redes sociais. Ela está falando sobre o filho da cantora Valquíria Santos. Sempre existiram manipuladores políticos, a diferença é que as redes facilitaram a disseminação dessa narrativa. Conclusão. Portanto, conclui-se que na maioria das vezes o abuso das redes sociais pode ser considerado um vício, o que desencadeia sintomas ou doenças psicológicas. Sendo assim, a saúde do corpo social depende exclusivamente de sair desse modelo de negócio corrosivo. Assim, todo o conhecimento de que o abuso tecnológico
é um vício só é válido se for usado de uma forma que avalie o comportamento humano com todas as suas peculiaridades. Cada pessoa utiliza a rede de maneira diferente, que só pode ser compreendida pela sua própria e única situação de vida.